Porém, Jesus diz que, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Na verdade, na vida de todo aquele que crê, a gente tem sempre esses mas, porém, contudo, todavia. É sempre Deus guiando a história humana para quem crê, sempre conforme a vontade dele. Quando tudo parece estar acabado, quando tudo parece que vai estar direcionado para o fim, Deus abre uma curva na minha e na sua estrada. Amém? Ele sabe para que direção nos conduzir. É sempre assim. A última palavra é palavra de salvação. Na verdade, me parece que o sofrimento sempre vem em primeiro lugar. A adversidade, ela vem primeiro. O sofrimento vem antes da estabilidade. O caos vem antes da ordem. A cura, aí a cura vem depois da doença. Então me parece que o bem é sempre derradeiro. O bem acontece sempre por último. Por mais que a gente esteja passando por uma situação difícil, eu não sei qual é a situação que você está passando na sua vida, mas dias melhores estão por vir, porque o Senhor está no controle. A última palavra é sempre dele. Aquilo que o mundo pensava que estava acabado com a morte de Jesus, não, pelo contrário, a maldade que fizeram a Deus, a Jesus, a injustiça, o assassinato que cometeram a Jesus foi convertido em glória para Deus e para todo aquele que crê. Então o mundo se alegrava pensando que tinham exterminado o Salvador, mas não, aquela morte serviu para uma glória infinitamente maior. É assim que a gente compreende o Evangelho de Jesus. As últimas coisas são sempre as melhores. Deus tem preparado coisas melhores a cada dia para quem crê, para quem está no caminho. Então Jesus se utiliza aqui também de uma metáfora, de uma ilustração, e compara tudo isso, irmãos, a um parto. Tá certo? É uma ilustração muito inteligente, muito simples. O Senhor Jesus sempre ele se utiliza de ilustrações bastante modestas para ensinar, trazer um ensinamento profundo, mais eficaz. Porque quando a gente se utiliza de coisas simples que as pessoas possam entender, a gente tem um melhor retorno no entendimento daquilo que a gente quer explicar. Jesus não precisa se utilizar de coisas maravilhosas, grandes, de algo que pudesse se utilizar para algum sábio, erudito. Não, Jesus trabalha com pessoas simples. Jesus ama trabalhar com pessoas simples, como eu e como você. Jesus ama lidar com pessoas que carecem de entendimento, como nós aqui. Essa é a grande diferença, porque nós não devemos esquecer que ele ocultou as grandes coisas dos sábios e dos grandes e entregou aos pequeninos. Não é assim? Deus é sábio e ele revela as suas grandezas aos humildes, mas ele vira as costas aos soberbos, como a gente conhece, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Deus se furta de ensinar àqueles que são sábios, aqueles que já dizem que já entenderam tudo, que não precisam mais aprender as coisas. Então Deus não ensina para esses que dizem que não precisam aprender. Mas Deus, ele dá graça aos humildes, não é? Aos soberbos ele oculta o entendimento. Aos humildes ele explica cada vez mais, através das mais simples e ingênuas ilustrações. Quem tiver olhos, que veja; quem tiver ouvidos, que escute, e que esteja sempre conectado para aprender de Jesus, que é manso e é humilde de coração. É assim o exemplo que ele nos dá. Então, verso 21, o Senhor Jesus diz: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque sua hora é chegada.
Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Ora, como nós falamos, no final é sempre mais glorioso. A glória da segunda casa é sempre maior que a glória da primeira. Então ele faz essa ilustração muito bonita aí em relação ao parto, ao estágio que antecede o parto, aqueles momentos dolorosos, os momentos de aflição que a gestante passa, que a mulher passa para antes de dar à luz, a dor imensa que ela sofre, o desconforto, a tensão que ela sofre ali naquele estágio antes do parto. Tudo isso, acho que eu não poderia explicar isso, né? Só quem passou por isso, né? As mulheres que tiveram filhos, elas quem sabem o que é o sofrimento ali de ter um filho. Porém, contudo, todavia, depois do nascimento do menino, toda aquela angústia, aquele medo, aquela aflição, a dor vai embora e dá lugar a um novo sentimento, uma alegria plena que surge, que brota no coração daquela mulher que teve aquele filho. O tão sonhado bebezinho que ela esperava durante 9 meses, que talvez, muitas vezes, é plano de uma vida inteira, ali se concretiza e logo ela esquece todo aquele sofrimento que ela passou em outrora, e tudo aquilo que é tristeza se converte em alegria. Olha como é maravilhoso o entendimento, a explicação de Jesus acerca disso. Ele estava fazendo essa explicação comparando a sua ressurreição à questão do nascimento. Ele passaria 3 dias no seio da terra, nesse período que ele passou após a morte dele. Esse período, digamos que seria o período de aflição, entre os discípulos ficaram completamente desolados, muito tristes, não é? Mas depois de 3 dias, o nosso glorioso Senhor ressuscitou. Amém? E aí a alegria daqueles discípulos foi imensa. Aquilo que era tristeza, que era sentimento de desamparo, de abandono, como nós vemos isso claramente no caminho de Emaús. Mas enfim, aquilo que era tristeza é convertido em alegria. Glória a Deus. Jesus complementa dizendo: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Jesus promete uma coisa que o tempo não apaga, que o governo não confisca, que o ladrão não rouba. Jesus promete algo eterno, uma riqueza eterna dentro de nós. Jesus promete para o meu e para o seu coração essa alegria que nada pode tirar. Por isso é que o mundo considera a fé em Jesus como uma loucura. Assim como Paulo escreveu falando que os gregos e os judeus, eles consideravam esse evangelho de Jesus era loucura e escândalo. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Porém, o que Deus promete ao meu e ao seu coração é de fato essa alegria, que quem está de fora não entende. Só pode sentir, só goza dessa alegria, a alegria de ser amigo de Deus, a alegria de ter o Espírito dentro de si, quem de fato experimenta andar com Deus. Quem de fato rompe com as estruturas lógicas desse mundo caído e dá um passo de fé em direção a Deus. Quem experimenta isso são os humildes, os aflitos, os pobres, os fracos. Não pobreza só no sentido material, financeiro, não. Mas os pobres, aqueles que veem dentro de si a sua pobreza, que contemplam a sua pobreza. Todavia, aquele que busca
auxílio em Deus. Todo aquele que olha para o mundo, vê as injustiças, vê um sistema caído e começa a entender que esse mundo em si mesmo não tem solução. E dá um passo de fé em direção a Cristo e diz: vou crer, vou entregar-me a Jesus, vou de fato entregar minha vida, já que o mundo não tem nada para dar. Então esses serão invadidos por uma alegria incomparável, uma alegria que não se recebe em nada, uma alegria que não se vive de nenhuma forma. Os prazeres do mundo jamais vão nos dar a alegria que Deus promete a todo aquele que crê. A fé que se mistura com o amor, com a esperança, produzem uma alegria indescritível, que não dá nem para falar, dá apenas para experimentar. E era isso que Jesus estava explicando aos seus discípulos, que eles iam ficar tristes quando na morte iam se sentir desamparados, mas logo depois de um tempo, lembram do verso 16? Por um pouco tempo, e logo após ficariam alegres, porque o Senhor Jesus iria ressuscitar. Tá certo?